do cumprimento em Cristo de alguns ritos. A gente vê alguns ritos lá do Antigo Testamento e aprender um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento. Vê aí, abre lá para ver. Isso. Artigo 24 da nossa breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Amém? Da cerimônia dos ritos cristãos. Os ritos judaicos, divinamente instruídos pelo ministério de Moisés, eram sombras dos bem-vindouros e cessaram quando os mesmos bens vieram. Os ritos cristãos são somente dois: o batismo com água e a ceia do Senhor. A gente viu isso aí, né, irmãos? A gente viu a questão dos ritos judaicos, mostrando que os rituais eram feitos no tabernáculo. A gente mostrou o tabernáculo para os irmãos, né? A divisão do tabernáculo. Os irmãos se lembram com as 3 divisões principais do tabernáculo? A parte tá ali embaixo, né? Ó, do átrio, não é isso? Conhecido como átrio exterior. Ok? Aí a gente viu a questão aí do altar do sacrifício, o lavatório. A gente viu que também o lugar santo, essa segunda parte, que aonde está o altar do incenso, a mesa do pão da preposição e o candelabro. E vimos também o lugar santíssimo, que é o lugar santo dos santos. Amém? Se lembram disso? Amém? Então vamos continuar aqui, né? E aí mostramos algumas figuras do que era o tabernáculo lá, que Deus mandou Moisés construir. Aí como era o lugar santo e o lugar santo dos santos, né? Essa parte de cá, lugar santo, e onde tem essa luz saindo aí, o lugar santo dos santos, né? E aí mostramos o altar do sacrifício, aí onde eram feitos os sacrifícios. Oi? Pode ser. Obrigado. O altar de sacrifício tem um animal ali, tá, irmãos? Provavelmente um cordeiro. Pronto, isso. O lavatório, né, que era a pia onde os sacerdotes se lavavam. O candelabro, que estava no lugar santo. O pão da preposição também, que estava no lugar santo. O altar do incenso, onde era colocado as cinzas. E essas pontinhas aí era colocado sangue. Aspergido sangue, né? Aí. A arca da aliança, que ficava no lugar santo dos santos. E aí tinha esses querubins, né, cobrindo aí a tampa, que era a tampa da preposição. E dentro da arca tinha maná, tinha o cajado, o bordão de Arão, como também as tábuas da lei. E aí vimos aí essa representação aí, tá ok? E tudo isso era sombra dos bens vindouros, e cessaram quando os mesmos bens vieram. A gente leu o capítulo 10 de Hebreus. E aí eu vou passar essa parte aqui para entrar para essa daqui, tá bom? Que é muito importante. Irmãos, vamos ver hoje como era feito os sacrifícios lá naquele lugar e que sacrifícios eram feitos no tabernáculo. Deus, ele determinou que fossem feitos sacrifícios no tabernáculo. E quais eram esses sacrifícios e como cada um deles era realizado e o que eles representavam e quando houve o seu cumprimento. A gente vai ver tudo isso de cada um desses, tá bom? Só aumenta um pouquinho mais o microfone, eu estou forçando para falar. Se não prestar, pega outro. Então, irmãos, vamos lá, tá certo? Depois a gente lê as Escrituras Sagradas. Então, lá no tabernáculo, como eu falei para os irmãos, que Deus mandou Moisés construir, era para que o povo de Deus
pudesse oferecer os sacrifícios. E esses sacrifícios era para que Deus pudesse estar perdoando o pecado do povo, o pecado da nação, o pecado individual de cada pessoa, tá certo? E existia vários tipos de sacrifícios que eram feitos lá no tabernáculo. Então, vamos ver aqui os principais. Eu não trouxe tudo, tá, irmãos? Porque é bem extenso, tem muitos sacrifícios, mas eu trouxe aqui, digamos que os principais, os básicos, que eram realizados lá no tabernáculo. E aí depois a gente vai ver o que a gente tem a ver com isso. Está lá no Antigo Testamento, uma coisa que já passou, mas qual a importância disso? Né? O que a gente vai compreender com tudo isso? E eu gostaria que os irmãos já fossem analisando essas questões. Então existia, irmãos, esses 4 tipos de sacrifícios que eram os principais. Qual é o primeiro aí, irmãos? Os holocaustos. O segundo, oferta de manjares ou cereais, né? A palavra manjares, né, vem de manjar, que significa iguarias. Já está aí, né? O terceiro era o que, irmãos? Ofertas pela culpa ou pelo pecado, tanto faz, culpa, pecado. E o último qual? Ofertas pacíficas. Então a gente vai ver um por aqui de forma resumida, tá certo? Vamos ver aqui o que era feito ali naquele tabernáculo. Primeiro, holocaustos. A palavra holocausto significa algo que é totalmente queimado. Todo queimado. Os irmãos já ouviram falar essa palavra holocausto em outro lugar, não já? Isso retrata vocês aqui, que parte da história? Já ouviram falar o holocausto? Já ouviram falar isso aí? Holocausto. Vocês já viram essa palavrinha aí? Quem estuda o holocausto? Quando eu coloquei na internet holocausto lá, para mim pesquisar algumas coisas, a primeira coisa que veio não foi o que a Bíblia diz. Foi esse fato histórico. Hitler, né? Existia um momento lá na Segunda Guerra Mundial que várias pessoas foram mortas, que foi conhecido como o Holocausto, né? Mas não é desse Holocausto que a gente vai falar aqui, tá? É o Holocausto que acontecia lá no átrio exterior, ou melhor, no tabernáculo. Então, a palavra Holocausto significa todo queimado, totalmente queimado. Era o principal dos sacrifícios. Por que ele era o principal dos sacrifícios? Porque todo dia, irmãos, de manhã e à noite, era colocado um animal para ser sacrificado. Todos os dias, imagina aí, irmãos. Todos os dias, um animal de manhã era colocado, era assado, tá bom? No altar do holocausto, que era na parte exterior, tá bom? Aquela parte que vocês viram ali, o animal. Então era colocado de manhã e no finalzinho, no crepúsculo da tarde, era também colocado um animal. 6 horas da tarde, nossa aqui para eles era meia-noite, era colocado outro animal. Então todos os dias tinha-se esse animal. Era colocado no altar do sacrifício e queimado por completo. Só que lá em Levítico capítulo 1, a gente vai ver que esse animal, apesar de ser colocado completo, não era colocado de qualquer jeito não, tá, irmãos? O que é que era feito? Era tirado o sangue do animal, o sangue era aspergido ao lado do holocausto, do altar do sacrifício, era tirada a sua pele e cortado o animal em algumas partes. E tudo era colocado em cima do altar, de forma organizada. Não era coisa desorganizada, pegou o animal e joga lá, não. Tinha algumas regras, algumas leis que Deus deixou para que fosse feito esse holocausto. E a gente sabe que o animal tinha que ser sem defeito, perfeito. Não é isso? E aí poderia ser o quê? Um boi, um carneiro, uma cabra. Não é isso? Que era colocado. E servia para quê, irmãos, esses sacrifícios? Irmãos, sabem? Para que servia esse holocausto?
Vocês não têm ideia aí? É no sacrifício, né? Para que era colocado esse animal, irmãos? Os irmãos têm ideia? Pode dizer aí. Para purificar. E aí, o que mais, irmãos? Digam aí. Vamos ver. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Os irmãos acharam aí? Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? Bem fácil de achar. Eu vou lendo aqui, tá certo? Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o... Olha aqui, ó. Para que era feito o holocausto, para que o homem fosse aceito perante o Senhor. Mas por que animal e não homem? Não é porque o homem era sacrificado. Porque isso aqui era uma representação, tá, irmãos? Era uma representação de Cristo. O homem, ele tem pecados e Deus não aceita nada contaminado. Por isso que o homem era incapaz de ser o próprio holocausto. Então, tinha-se uma representação que era o animal. O animal representava a Cristo. Tá certo? Então vamos lá. Depois a gente vai ver isso mais detalhado. Verso 4. O que é que o sacerdote fazia? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua o quê? Expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue. Olha só, pegarão o sangue do animal e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Portanto, aqui, o sangue era aspergido como sinal de purificação. Tá, irmãos? Então, ele esfolará o holocausto. O que é esfolar? É tirar a pele. E o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão o quê? Fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, olha só, irmãos, que interessante. A cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água. Antes de queimar, tinha que lavar, limpar. E queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Para que era feito o holocausto? Para que Deus se agradasse do homem, do povo. Então, o primeiro holocausto tinha que ser um holocausto em forma de adoração. O primeiro sacrifício tinha que ser em forma de adoração, para que Deus pudesse, assim, estar aceitando o seu povo. Então, o holocausto era um sacrifício. Queimava-se tudo, como os irmãos viram. E o significado era para que Deus pudesse favorecer o seu povo através daquele sacrifício em forma de adoração a Deus. Era
um sacrifício, um holocausto agradável ao Senhor. Amém? Entenderam? Então o povo de Israel fazia isso. Quantas vezes por dia? 2 vezes. Uma de manhã e uma à noite. Isso era o holocausto. Mas o que a gente tem a ver com isso, irmãos? Vamos lá. Se passar aqui, eu... Pronto. Passou aí? O holocausto, irmãos, ele representava quem? Jesus. Jesus é o nosso holocausto. Jesus é o nosso sacrifício. Interessante que Jesus, ele não ofereceu um sacrifício. Ele não pegou um animal, não é isso? Para servir como holocausto. Mas ele foi o próprio holocausto. Ele foi o próprio sacrifício. Os irmãos se lembram de uma passagem quando Jesus estava sendo batizado, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso? Ele não disse isso? Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo sobre ele e ouviu-se uma voz do Pai. Qual foi a voz do Pai? O que é que ele dizia? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, o próprio Pai se agradava do seu próprio Filho, desse Cordeiro de Deus, que seria o holocausto. Então, assim, no Antigo Testamento, como o holocausto era um sacrifício agradável a Deus, Deus, o Pai, também estava se agradando de que Cristo fosse esse holocausto que haveria de morrer, de se sacrificar por nós. Isso. E na cruz, Jesus deu a sua vida por nós. Morreu literalmente como holocausto. Ele deu a sua vida inteira por completo. Os irmãos se lembram que o animal lá era queimado por completo. E assim Cristo, sendo o holocausto, ele também morreu por completo. Então, todos aqueles sacrifícios, irmãos, diários lá no Antigo Testamento, daqueles animais, tinham uma representação. E a representação era Cristo Jesus. E Cristo oferece esse holocausto uma vez por toda. Por que é que a gente não mais mata animais? Por que é que a gente não oferece todos os dias? Não bota um altar aqui, não bota aqui lenha, fogo aqui e pega os animais e mata aqui. Porque não é necessário mais, porque Cristo foi esse sacrifício perfeito. E todos esses animais representavam o holocausto que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Amém? Vamos ler aí Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao verso 7. Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao verso 7. Hebreus 10, verso 5 ao verso 7. Por isso, ao entrar no mundo, diz... Ao entrar no mundo, quem entrou no mundo, irmãos? Cristo Jesus. Sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que é que a gente entende aqui? Que Cristo, que tudo aqueles animais era a representação. E quando Cristo vem, não era mais necessário holocaustos, sacrifícios com animais. Porque Cristo agora, o seu corpo, a sua vida seria entregue como um
holocausto. Amém? Alguma dúvida? Entenderam? Tudo aquilo do Antigo Testamento era sombra, era tipo do sacrifício de Cristo. Vamos lá para a gente concluir. Eu não vou correr muito, quero ir devagarzinho aqui para a gente ir aprendendo devagarzinho. Então, era no altar do incenso, no altar do sacrifício, melhor dizendo, que era feito esse sacrifício. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, tá, irmãos? Era aqui nesse lugar que os animais eram colocados. Os sacerdotes estavam ali. Nessa baciazinha, nesse lavatório, se lavava, né, as entranhas dos animais, para que ele pudesse ser totalmente limpo e ser colocado aqui nesse altar do sacrifício, como também era conhecido como o altar do holocausto. E todos os dias, irmãos, o povo tinha que colocar esses animais, tinha que fazer esses sacrifícios todos os dias. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que, embora eles fizessem esse sacrifício, esse holocausto, e o sacrifício que eles realizavam não perdoava pecados. Porque o sangue de bodes, o sangue de animais, não tem o poder de perdoar pecados. Mas por que é que eles faziam isso? Porque era um mandamento de Deus, eles tinham que fazer, para eles ter a consciência de que haveria de vir aquele que ofereceria o sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito era Cristo Jesus, o Messias prometido, que iria se sacrificar pelo povo. Amém, irmãos? Então a gente fica aqui só com a questão do holocausto. Depois a gente anda mais um pouquinho, que eu não quero correr não, porque isso é muito importante para nós. Entender por que o povo de Israel foi salvo. Baseados em quê? Baseados na promessa de que haveria de vir aquele que faria o sacrifício perfeito, aquele que seria o profeta, aquele que seria o sumo sacerdote, aquele que seria o Messias prometido. Por isso que eles faziam, era um mandamento, eles tinham que cumprir tudo isso. Todas essas leis, esses sacrifícios, o povo de Israel fazia. Interessante que esse sacrifício já era feito antes mesmo de Moisés. Os irmãos se lembram de alguém antes de Moisés que construiu um altar e ofereceu sacrifício? Pode citar alguém aí, antes de Moisés? Se lembram de alguém que fez um sacrifício, fez um altar de pedras, pegou um animal e imolou a Deus como holocausto? Quem? Não, antes de Moisés, antes. Abraão, quem mais? Abel, Noé, é isso? Isaac, Jacó, todos, irmãos, ofereciam um altar ao Senhor, um sacrifício. Para os irmãos perceberem que essa ideia já vem antes mesmo de Moisés, porque o próprio Deus foi quem instituiu isso. E ele foi quem provavelmente fez o primeiro sacrifício. Lá em Adão, né? Quando ele mata aquele animal e pega as vestes e dá a Adão e a Eva, né? E a partir dali já começa os sacrifícios, né? Animais serem imolados até chegar Cristo como o holocausto perfeito, o sacrifício perfeito, que não precisariam mais fazer esse sacrifício. Amém? Entenderam? E Deus termina, Deus começa e Deus termina. Amém, irmãos? Deus abençoe nesta noite. E aí, quando a gente for dar novamente, aí eu vou trazer as outras coisas. Tem muita coisa interessante aqui para a gente poder estar trabalhando, né? Ok? Vamos concluir. A hora ali, 8h40 já. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade que Deus me deu. O pastor ele não pôde vir, tá, irmãos? Que ele foi para o funeral do pastor Sérgio Paulo.
E quando veio, ele foi